Saudações, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Duarte Henrique, hoje eu estou gravando aqui num cenário um pouco diferente por questões de saúde, mas enfim, o vídeo dessa semana é sobre um assunto que eu acho importante. É um tema um tanto quanto pauta do dia, ou seja, a criminalização da homofobia, mas eu vou me valer desse assunto para falar de algo muito mais importante que também está envolvido nessa questão, que é a liberdade de expressão. Desde já eu te peço que você deixe seu like, se inscreva no canal caso você goste dos assuntos que eu tenho tratado aqui e compartilhe essa mensagem. Esse é o tipo de vídeo que foi feito para que eu provavelmente leve pedrada tanto de quem é a favor da criminalização como de quem é contra, e eu vou explicar por quê. Hoje em dia a gente tem muitas pessoas no país se identificando com diversos espectros políticos, né? Liberal, conservador, progressista, social-democrata, mas nem sempre as pessoas têm consciência das implicações que essa escolha política tem na prática. Então esse vídeo aqui provavelmente vai me fazer apanhar dos dois lados, mas não tem nenhum problema. Eu acho importante falar sobre esse assunto. Inicialmente eu quero deixar bem claro, eu sou completamente contrário a qualquer tipo de preconceito. Seja homofobia, misoginia, racismo, preconceito religioso, enfim, qualquer tipo de preconceito. Eu sou completamente contrário. Acredito que pessoas preconceituosas, em sua maior parte, sofram de algum tipo de complexo de inferioridade e elas se valem, então, do seu preconceito para tentar aliviar a sua consciência, aliviar essa ansiedade, essa aflição por conta desse complexo de inferioridade. Então, antes que eu comece a levar as pedradas, quero deixar bem claro, eu sou completamente contrário e avesso a qualquer tipo de preconceito, seja ele de que natureza for, certo? Isso tem que ficar muito claro. Agora, não obstante ser absolutamente contrário e avesso a qualquer tipo de preconceito, eu também sou absolutamente contrário e avesso à ideia de censura à liberdade de expressão das pessoas. Nesse ponto, eu concordo plenamente com Voltaire. Não concordo com nada do que você diz, mas vou defender até o final o seu direito de dizê-lo. Veja bem, por mais abjetos que sejam discursos de racismo, homofobia, preconceito religioso, misoginia, qualquer tipo de preconceito, por mais abjeto que sejam esses discursos, as pessoas têm que ter a liberdade de expressão delas garantidas. Agora, é claro que a gente tem que entender o seguinte, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem o crime de apologia ao crime, que no Brasil existe. No Brasil, você não apenas praticar um crime, mas se você faz a defesa ou apologia a um crime, você está cometendo um crime. Então, há alguns anos atrás, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, não obstante o consumo de entorpecentes continue sendo crime no Brasil, a manifestação a favor da liberação da maconha, a famosa marcha da maconha, não deveria ser uma conduta criminalizada com base na liberdade de expressão. Agora é engraçado que nesse momento, esse mesmo Supremo Tribunal Federal quer criminalizar a homofobia, o discurso, né, em torno da homofobia. Na verdade, como eu disse, eu sou contra a criminalização de qualquer tipo de discurso. As pessoas têm que ter liberdade de expressão para defender aquilo que elas acham importante, e isso vale para todo mundo. Porque se você agora aqui, né, vamos supor que você seja um conservador e está me aplaudindo, é verdade, o Supremo Tribunal Federal não tem que criminalizar o discurso da homofobia, querem cercear a nossa liberdade de expressão. Meu amigo, mas o mesmo vale também para quem é contrário a valores que você defende. Por exemplo, se você é contrário à criminalização da homofobia, mas acha que um travesti que se veste de Jesus e é crucificado numa parada gay deveria ser criminalizado, então você está sendo hipócrita, porque a mesma liberdade que você tem de se expressar, essas pessoas também têm que ter de se expressar. Então você não quer ter liberdade de poder afirmar a partir da sua religião que homossexualidade é pecado? Ou então a partir da sua perspectiva moral que a homossexualidade é imoralidade? Cara, do mesmo jeito essas pessoas têm que ter liberdade, por exemplo, de subir num palco e dizer Jesus é travesti, ou que Jesus é bicha sim. Está dentro do campo de liberdade de expressão delas. Se você quer a criminalização dessa conduta, você está sendo hipócrita. Porque senão a gente cai numa hipocrisia de defender a liberdade de expressão para aquilo que eu acho importante e para aquilo que é contrário às minhas ideias eu não defendo liberdade de expressão. A gente tem que ter ideia do seguinte, lembrando aqui Thomas Hobbes, outro clássico da literatura política, né, mundial, o Leviatã. O Estado não deve se tornar esse monstro. Por que o Leviatã, por que o Thomas Hobbes chama o Estado de Leviatã? Porque o Estado é um monstro que tende a ir ocupando todas as esferas da vida do indivíduo. É claro que na perspectiva do Thomas Hobbes, o Estado servia para evitar a guerra de todos contra todos, né? O Thomas Hobbes tem aquela famosa frase, o homem é o lobo do homem, ele diz isso nesse livro. Então o Estado servia para evitar essa guerra constante.
Agora, à medida que nós, cidadãos, vamos dando liberdade para o Estado, ele vai simplesmente invadindo todas as esferas da nossa vida. Olha só, você que hoje é a favor da criminalização da homofobia, né? O outro lado agora. Você é a favor? Acha que tem que ser criminalizada a homofobia? Deixa eu fazer uma pergunta. Você que é a favor da criminalização da homofobia, também seria a favor da criminalização da marcha da maconha? É a favor da criminalização do aborto? É a favor da criminalização de, por exemplo, que seja proibido manifestações de afeto entre pessoas do mesmo sexo em público? É a favor da criminalização do adultério? Pois bem, até bem pouco tempo atrás, a marcha da maconha era crime, o aborto continua sendo crime no Brasil, o adultério até 2005 era crime no Brasil. Aliás, é oportuno lembrar que em muitos países a homossexualidade continua sendo crime. Na Índia mesmo deixou de ser crime no ano passado. Aí eu te pergunto, será que é realmente algo bom o Estado ficar criminalizando condutas? A gente está discutindo aqui a descriminalização de um discurso, sendo que a própria homossexualidade em muitos países ainda é crime. Então você que é a favor da criminalização da homofobia tem que entender que pode ser que em determinado momento o Estado se volte contra você para criminalizar algo que você também que vai te prejudicar. Então eu defendo e acho que o ideal é que nós defendamos a descriminalização da liberdade de expressão e não a criminalização. A gente está indo na contramão de tudo isso. Na verdade, a gente tem que lutar pela descriminalização, que o Estado invada cada vez menos a esfera e a liberdade individual do cidadão. Então, gente, o direito penal é o que existe de mais agressivo, é o braço mais agressivo do Estado, é aquele braço que pode tirar a liberdade do sujeito. Então a gente tem a esfera civil, no máximo ali, essas questões todas deveriam ficar na esfera civil, na esfera de indenização. Então, acha que existiu racismo, misoginia, homofobia ou qualquer outro tipo de preconceito, o preconceito religioso, vamos resolver na esfera civil. Agora, pedir para que o Estado dá essa liberdade para o Estado ficar criminalizando as coisas é uma contradição e algo extremamente perigoso. Duarte, então como é que funcionaria uma sanção ou uma reprovação a esse tipo de pessoa, esse tipo de conduta? A reprovação tem que vir na esfera moral. É aqui que a gente tem que defender. É na esfera moral que essas pessoas têm que sofrer as sanções. Porque se você, como eu disse, é uma ilusão achar que o Estado criminalizando condutas a gente vai estar mais protegido. A gente não vai estar. A pessoa que é racista, a pessoa que é homofóbica, a pessoa que é misógina vai continuar agindo dessa maneira, existindo uma lei penal ou não. Agora, quando a esfera vem a sanção é moral, meu amigo, aí é coisa diferente. Vamos imaginar, por exemplo, né, já caminhando para o fim desse vídeo, uma socialite que vá até uma padaria e discrimine um determinado atendente porque ele é homossexual ou porque ele é negro, enfim, faz uma discriminação qualquer essa pessoa. O que vai acontecer? Essa pessoa vai pagar uma cesta básica na esfera penal, ela vai pagar uma indenização na esfera civil ali no máximo e ficou por isso mesmo. Agora, para essa pessoa não vai fazer diferença nenhuma. Agora, imagine o seguinte, que essa mesma socialite resolva marcar um chá das 5 com as amigas dela, as melhores amigas. E aí, tá chegando perto do chá, ela simplesmente começa a receber mensagens das amigas dela dizendo o seguinte, olha, nós não coadunamos com esse tipo de manifestação abjeta e horrenda que você tem em relação ao racismo, à homofobia, e a gente simplesmente não quer mais contato nenhum com você. A gente simplesmente vai se afastar de você. Eu tenho certeza que isso iria pesar muito mais para essa pessoa do que ela ter que pagar uma cesta básica e pagar uma indenização. Porque a sanção moral ela tem um poder muito mais forte do que a sanção penal em muitos casos. Então, a minha opinião é essa. A liberdade de expressão tem que ser garantida em qualquer caso. É por isso que eu sou contra a criminalização da homofobia. Duarte, mesma coisa em relação ao racismo, mesma coisa em relação ao racismo. Ora, algumas semanas atrás, o Prêmio Nobel de Medicina na década de 60 defendeu que, diante dos estudos que ele tinha feito do genoma humano, ao longo de toda a carreira dele, ele concluiu que o QI de pessoas brancas é superior ao QI de pessoas negras. Cara, por mais abjeto que você pense que seja esse tipo de pensamento, ele tem que ter a liberdade de expressão dele garantida. Agora, que fique claro, uma coisa é a prática do racismo ou da misoginia ou da homofobia, outra coisa é o discurso, outra coisa é a defesa ideológica. A defesa ideológica tem que ser garantida. Por mais que a gente não concorde com o discurso, a sanção ela tem que ser moral, ela não tem que ser penal. Porque é um erro, a gente vai dando liberdade para o Estado, daqui a pouco ele se transforma naquele monstro totalitarista descrito pelo Hobbes, o Leviatã, que já abarcou todas as esferas da sua vida, e absolutamente tudo que você for fazer é crime, porque o Estado pode criminalizar a bel prazer o que ele quiser. Como eu disse, até 2005 o adultério era crime. Hoje em dia não faz sentido nenhum. O adultério, por mais que ele seja uma coisa reprovável, por mais que ele mereça uma sanção moral, né, eu acho que o adúltero é sempre um covarde. Tanto o homem quanto a mulher são sempre covardes quando adulteram, mas ser crime, o adúltero não tem que ser considerado um criminoso
pelo Estado, ele tem que sofrer uma sanção moral. Então tem que ficar claro aqui, o que eu defendo é a liberdade de expressão a partir do discurso. Discurso não existe, meu anjo. Então tem que ficar claro aqui, o que eu defendo é a liberdade de expressão a partir do discurso. Quando eu saio do campo do discurso, do aspecto ideológico e parto para ações práticas, então se eu agrido um homossexual, um negro ou uma mulher, ou eu nego uma vaga de emprego por conta dessas questões que essas pessoas possuem, então aqui eu estou saindo do discurso ideológico e estou indo para a prática. Essas condutas, sim, têm que ser criminalizadas e têm que sofrer a sanção estatal do direito penal. Então a minha opinião sobre esse assunto é essa. Se você gostou aqui desse vídeo, te peço que você se inscreva no canal, deixe seu gostei, compartilhe essa mensagem. Se você discorda do meu ponto de vista, também deixe seus comentários aqui. É importante porque gera crescimento para todo mundo. Beleza? Então, até a próxima. Lembrando sempre do seguinte, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima.